primeira coisa que nós vamos fazer é colocar em uma panela alho, cebola e um pouquinho de azeite ou óleo e vamos refogar até elas ficarem bem douradinhas e depois adicionar a carne moída de sua preferência. Eu usei patinho moído. Quando tiver bem moreninho o tempero, aí é só adicionar a carne moída da preferência de vocês e despedaçar ela todinha para que ela fique bem soltinha. Feito isso, é só adicionar o tempero da preferência de vocês. Eu adicionei o meu temperinho básico, que é o chimichurri, o cominho e um pouquinho de sal. Coloquei um pouquinho de água para preparar a carne moída e tampei a panela. Agora nós vamos preparar a massa do nosso croquete. Então nós vamos precisar de 2 colheres de margarina bem generosa, de preferência sem sal, e 2 xícaras de água. Essa parte agora é opcional, eu gosto de colocar um sazon amarelo ou um caldo de carne, vai de acordo com a preferência de vocês. Quem quiser algo um pouco mais natural não precisa colocar. Agora é só misturar bastante até dissolver toda a margarina e até levantar a fervura. Após levantar a fervura, adicione 2 xícaras de farinha de uma só vez e mexa bastante até ela soltar totalmente do fundo da panela e virar uma bola só de massa. Agora é só colocar a massa numa superfície limpa, de preferência um mármore, tá? E ir amassando de leve com a colher até dar uma esfriada, até a massa ficar lisa e não ficar encaroçada, e deixa reservado. Finalize a carne moída de acordo com a preferência de vocês, coloquem no recipiente e deixe esfriar. Agora é só unir a carne moída à massa já fria e amassando bastante até incorporar toda a carne moída e ficar uma massa exatamente aqui do jeito que eu tô mostrando para vocês. Uma massa de croquete mesmo, tá? Não pode ficar muito pedaço de carne moída, como também não pode ficar muito massa aparecendo. Ela tem que ficar nessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, porque fica muito mais saboroso. A moldagem do croquete vai de acordo com a preferência de vocês. Eu gosto de moldar exatamente dessa forma que eu estou mostrando aqui, tá? Vou fazer bem devagarinho para que vocês prestem bastante atenção. Vocês podem fazer também bolinhas, em forma de coxinha, da forma como vocês quiserem, tá? Mas essa forma que eu tô mostrando aqui para vocês é como é de verdade o croquete de carne, aqueles que são servidos em festas de aniversário infantil, tá? Vocês podem fazer também do tamanho da preferência de vocês. Agora chegou a hora de empanar os croquetes. Nós vamos precisar apenas de ovo e farinha de rosca. Então é só colocar os croquetes primeiramente no ovo e depois passar na farinha de rosca e colocar na forma ou no recipiente de preferência de vocês, de forma com que eles fiquem afastadinhos um do outro, embora nenhum deles vão grudar, porque eles já vão estar empanados, tá? Feito isso, é só fritar em óleo quente. Retire quando eles já estiverem bem moreninhos e eles vão ficar bem sequinhos assim como eu estou mostrando para vocês. Prontinho, esse é o croquete de carne finalizado. Vocês podem fazer para festas infantis ou mesmo para comer durante o dia a dia. Ele fica bem sequinho e bem gostoso. Para fazer o nosso creme de milho, a primeira coisa que nós vamos precisar é de um liquidificador e uma lata de milho verde escorrida. Com a lata do milho, nós vamos medir aproximadamente 3/4 de xícara de leite. Para quem gosta de sazon, pode adicionar meio sachê de sazon amarelo, aquele de legumes. Quem não gostar de sazon, pode colocar um pouquinho de sal, de acordo com a preferência. Agora em uma panela nós vamos colocar cebola e aproximadamente 1 colher de margarina. Depois que a margarina dissolver e a cebola tiver um pouquinho douradinha, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de farinha e mexer bem rápido para não encaroçar. E depois é só colocar o creme de milho já batido no liquidificador e incorporar o tempero. Agora é só mexer sempre por aproximadamente uns 3 minutinhos. Agora é só desligar o fogo e adicionar mais ou menos meia caixinha de creme de leite. Quem preferir colocar mais, pode também, fica muito gostoso. O creme ele vai ficar mais lisinho e mais saboroso.
Esse é o creme de milho finalizado, ele é um excelente acompanhamento para frango, para peixe, fica bem gostoso, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para fazer o nosso picadinho, nós vamos precisar de uma panela de pressão, um pouquinho de alho, cebola e azeite ou óleo da preferência de vocês e carne. Eu comprei patinho, mas vocês podem comprar músculo ou a carne da preferência de vocês, desde que seja assim cortada em cubinho. Agora é só refogar o alho e a cebola e quando ela estiver douradinha é só adicionar a carne. Agora é hora de adicionar o tempero. Eu costumo colocar chimichurri, um pouquinho de cominho, sal e coloco água, não até cobrir totalmente. Fica dessa forma aqui como vocês estão vendo no vídeo. Quem quiser colocar caldo de carne, caldo de picanha ou qualquer outro caldo artificial, esse é o momento de colocar. Agora é só levar na panela de pressão por aproximadamente uns 20 ou 25 minutos, vai de acordo com o tipo de carne que vocês compraram. Depois que abrir a panela, nós vamos colocar as batatas, cortadas em cubinho também, tá? Vamos misturar a batata junto com o caldo e com a carne e deixar ferver. Quem quiser colocar na pressão também pode, mas o legal é que ela apure bastante o gosto, cozinhando lentamente com a carne. Nesse momento eu coloco também um pouquinho de molho de tomate. Eu costumo utilizar esse da Elefante, mas vocês podem utilizar um molho de tomate natural, que vai ficar melhor ainda, ou até mesmo aqueles de sachê. E agora o toque final, para ficar perfeito e cremoso, nós vamos colocar um pouquinho do inhame, tá? Eu uso bastante o inhame aqui nas minhas receitas. Esse inhame ele já está cozido e triturado com o mixer. Eu costumo congelar esses potinhos e quando eu faço picadinho, eu sempre misturo no molho para ele ficar mais grosso, mais nutritivo e muito mais saboroso. Depois que engrossar, é só desligar a panela e olha como ele fica cremoso e suculento. Claro que não poderia faltar nessa minha coletânea de receitas o meu clássico e famoso macarrão com abobrinha e bacon. Primeiramente, nós vamos precisar de linguiça calabresa. Eu costumo tirar a pele, tá? Eu corto primeiramente em rodelas e depois corto em dois, para ficar, na verdade, em 4 pedacinhos. Mas vocês podem colocar em rodela de acordo com a preferência de vocês. Depois eu vou pegar o bacon, eu vou tirar essa parte dura dele, né? E vou cortar também em pedaços não muito pequenos, porque aqui em casa eu não como bacon, eu gosto só do sabor que ele dá na comida, então eu deixo em pedaço maior para ficar mais fácil de separar. Agora eu vou pegar uma abobrinha bem grande, já higienizada, com casca mesmo, porque é na casca que estão todos os nutrientes, como muitos sabem, né? E agora é só ralar. Pode ser no ralo fino, no ralo médio, no ralo grosso, de acordo com o seu gosto. Eu gosto de ralar nessa parte aqui que eu estou mostrando, tá? E deixo ela bem raladinha. Quem não tem uma abobrinha grande, pode ser 2 pequenas, vai de acordo com a quantidade de molho que vocês pretendem preparar e a quantidade de macarrão que vocês estão cozinhando. Na panela que vocês forem fazer o molho, é só colocar o bacon e a linguiça calabresa com um pouco de azeite ou óleo. Chegou a hora de preparar o macarrão. Na outra panela, vocês vão cozinhar o macarrão da preferência e do gosto, né? Eu fiz com espaguete, que é o Fidelinho 10, mas vocês podem fazer com penne, com parafuso, com gravatinha, o macarrão que vocês preferirem. Colocar também um pouquinho de sal na água que está cozinhando o macarrão. Coloquei um pouquinho de alho picado e agora eu vou deixar dourar um pouquinho a linguiça e o bacon. Depois que estiver bem douradinho, aí é só acrescentar a abobrinha já ralada. Para temperar, eu coloco sal, costumo colocar açafrão e quando eu tenho em casa eu coloco o Ajinomoto, porque o Ajinomoto ele realça o sabor da comida. Quem não gosta desses temperos não precisa colocar mais nada, só isso já vai dar o tempero suficiente para o nosso macarrão. Agora é escorrer toda a água do macarrão,
transferir para um recipiente que vocês forem servir e misturar aquele molhinho de abobrinha que vocês prepararam na panela. Misture bastante até incorporar tudinho. E esse é o nosso delicioso macarrão de abobrinha com bacon. Para fazer a sopa de ervilha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de molho a ervilha seca, tá? Essa daqui ela tá de molho aproximadamente umas 3 horas. Quanto mais tempo vocês deixarem de molho, mais macia ela vai ficar, mais rápido ela vai cozinhar, tá? E também sai um pouco dos gases, né? Sempre acaba saindo, tá vendo? Sempre fica umas bolinhas aqui que vocês vão perceber, né? Na água. É legal sempre a gente trocar essa água, sempre que a gente conseguir trocar essa água aqui, tá? Antes de poder cozinhar ela. Então, agora eu vou mostrar qual é o próximo passo pra gente fazer a nossa deliciosa sopa de ervilha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, na panela de pressão, vamos colocar um pouquinho de azeite. Na verdade, eu coloquei muito azeite. Esse azeite é maravilhoso. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto do azeite. É um azeite que nós descobrimos, na verdade, meu pai descobriu, comprou pela internet. É um azeite argentino, né? Gente, é maravilhoso, vocês não fazem ideia. Muda completamente o gosto das coisas. Então eu uso em tudo. Então tá naquela garrafinha ali, tá? Mas é um azeite muito bom. E é isso, eu vou dar uma fritadinha agora aqui no bacon e na linguiça calabresa, tá? Vamos esperar fritar um pouquinho. Bom, então agora que tá mais ou menos fritinho, né? O bacon e a linguiça, eu vou adicionar a cebola e o alho. Agora que já refogou a cebola, nós vamos adicionar a ervilha já escorrida. Agora a gente vai completar com a água, tá? É interessante que não coloque muita água, senão ela vai ficar muito aguada, tá? Vocês podem colocar mais ou menos um dedinho ou 2 dedinhos acima da ervilha, no máximo. Não coloque muito mais do que isso. E agora é a hora de temperar de acordo com a preferência de vocês. Eu vou colocar o meu tempero fiel, que é o chimichurri, que eu coloco em tudo que eu faço, porque ele dá uma pimentadinha, dá um sabor maravilhoso na sopa. E vou colocar sal. Quem quiser colocar caldo de bacon, né, aqueles pozinhos prontos, né, aqueles temperinhos prontos, fica muito bom também. Caldo de bacon, caldo de costela, mas quem quiser uma coisa mais natural, aí não precisa colocar mais nada, é só deixar assim do jeito que tá. A minha eu não vou colocar porque ela já tá bem temperada, né? Esse azeite que eu coloquei, ele é bem forte e tem bastante alho, bastante cebola, chimichurri, então pra mim já tá bom, pro meu paladar já tá bom, mas vai de acordo com o paladar de cada um, tá? Só isso. Agora a gente vai fechar a panela. E eu vou calcular quanto tempo exatamente vai ficar na pressão e depois eu falo pra vocês. Já abri a tampa da panela de pressão. Como vocês podem ver, fica uma aguinha e no fundo vira uma pasta. Então é bom a gente dar uma mexidinha, tá? Ficou 15 minutos na pressão. Se vocês acharem necessário colocar mais, pode colocar mais um pouquinho, tá? E uma dica, quanto mais parado ficar a sopa, mais grosso vai ficar, tá? Eu gosto um pouquinho mais grosso que isso. Acho até que dava pra colocar um pouquinho mais na pressão. Capaz até de eu fazer isso. Eu vou só provar pra ver se a ervilha desmanchou mesmo ou se ela tá em pedaços, tá? Mas ela fica mais ou menos com essa aparência aqui que vocês estão vendo.
tá? E essa é a sopa depois de pronta. Eu vi que ela não desmanchou a ervilha, mas ela tá super macia. Olha que delícia. Gente, maravilhoso. Para quem gosta de sopa creme, essa sopa é um espetáculo.